Olá, pessoal. Me chamo Jaqueline Salviano e, juntamente com Ana Carolina Carneiro, iremos apresentar o trabalho intitulado A Recorrência Discursiva como meio de manutenção do contrato midiático, uma análise em capas da revista Mátria. Elencamos como objetivos o geral, analisar capas da revista Mátria, publicação anual da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, com a finalidade de verificar uma recorrência discursiva, portanto, a manutenção de contrato vigente entre a revista e seu público. Como específicos, identificar os aspectos psicossociais, comunicacionais e intencionais na revista Mátria, e desvelar os efeitos de sentido gerado com o uso de cada componente identificado nas capas. Como arcabouço teórico-metodológico, temos como referencial teórico principalmente a teoria semiolinguística de Patrick Charrodot, nas obras de 2001, 2016 e 2018. Abordamos especificamente o contrato midiático, que compreende os aspectos psicossociais, comunicacionais e intencionais. O componente psicossocial, ele diz respeito à identidade dos participantes ali do ato de linguagem, buscando reconhecer as características desses sujeitos, como, por exemplo, dizer a posição social que ocupa, dizer quem ali fala com quem, identificar esses sujeitos. O componente comunicacional corresponde já ao quadro físico ali, o dispositivo material, bem como as circunstâncias ali colocadas desse ato linguageiro. O componente intencional refere-se à finalidade, ao objetivo daquele ato de linguagem, como bem dizer o propósito do que se trata. A metodologia de uma abordagem qualitativa e finalidade interpretativa, que o corpus é composto por 2 capas da revista Mátria, edições dos anos de 2018 e 2019. Bom, então aí estão as 2 capas que nós escolhemos para análise. À esquerda está a capa da edição do ano de 2018 e à direita a capa da edição do ano de 2019. Nós escolhemos essas 2 capas e tentamos traçar um comparativo do que foi retirado como aspectos dos componentes do contrato comunicacional. Então, tentar buscar essa recorrência, ver o que permanece e o que se altera dentro desse contrato entre as 2 capas. Bom, antes disso é preciso falar um pouco sobre as circunstâncias discursivas que envolvem a revista Mátria. A revista Mátria é uma publicação da CNTE, uma publicação anual, e atualmente ela tem 18 edições publicadas. Essas edições estão publicadas tanto na versão impressa, que é uma edição vinculada pelo sindicato de professores, e também tem a versão online que está presente no site da CNTE. Além disso, cabe destacar que a temática abordada na revista geralmente está relacionada à educação e também a um ativismo feminista, ou seja, sempre vai trazer essa questão de problemáticas referentes à figura feminina na sociedade, tentando trazer a educação como um aspecto também. Bom, aqui nós temos a primeira capa, que é a capa do ano de 2018, e nesta capa logo nós podemos observar essa frase "não é não", que eu acredito que alguns de vocês conheçam, que é referente ao movimento que ficou famoso, começou a ganhar força no ano de 2017, como um movimento que foi iniciado no Carnaval e traz uma tentativa de diminuir ou conscientizar as pessoas com relação ao assédio às mulheres. Por isso, traz essa frase "não é não", e logo abaixo tem a frase "meu corpo, minhas regras", como forma de empoderamento da mulher. Logo acima nós temos as temáticas que apareceram nas reportagens presentes na edição, que trazem contra a violência, a educação, sem medo, contra o racismo, coragem, e também outra que fala sobre as mulheres nas redes, ou seja, sobre as mulheres no universo da ciência da computação.
Logo abaixo do nome da revista tem uma referência à Confederação dos Trabalhadores em Educação como responsáveis pela publicação da revista. Tem também as informações referentes ao ano da publicação e o número que corresponde ao volume 1 da edição de número 16. Então, tendo em vista isso, vamos à descrição dos componentes. Com relação ao componente comunicacional, pode ser percebido, né, que se trata da edição de número 16, que foi publicada no ano de 2018. Como é uma publicação anual, essa publicação ela traz um contexto situacional do ano de 2017, porque geralmente a revista é publicada no início do ano, né? Geralmente março. Então, traz esse contexto do ano anterior. E a versão que nós analisamos trata-se da versão disponibilizada no site da CNTE. No sentido do componente psicossocial, pode-se dizer que o sujeito comunicante responsável por organizar os discursos seria a CNTE, como já induz logo aí na capa, que é a responsável por publicar. E com relação ao tudo destinatário, que são os sujeitos, os quais estariam dentro do público-alvo da revista, nós podemos dizer que se tratam de pessoas ligadas ao ativismo feminista e também à educação, justamente pelas informações previamente colocadas na capa, que trazem várias informações sobre a mulher na sociedade e também por se tratar de uma publicação da CNTE. No sentido do componente intencional, podemos dizer que a intencionalidade seria informar e sensibilizar sobre problemáticas femininas, apresentando a educação como uma forma de intervir nesse contexto dessas problemáticas. Com relação ao propósito, que dentro da teoria semiolinguística se refere à temática, àquilo que se fala, do que se fala, nós podemos dizer que a capa vai tratar como tema a violência contra a mulher, a educação, o racismo e também sobre mulheres nas redes. Bem, dando continuidade à segunda capa selecionada, podemos perceber na imagem localizada aqui à esquerda esses elementos verbo-imagéticos que dão a entender e auxiliar nessa análise dos componentes comunicacional, psicossocial e intencional. No elemento à esquerda, superior à direita, no caso, a gente pode perceber o número da edição, 17, do qual a revista ela se situa. E também identificar que no canto superior ainda, à direita, é colocado as possíveis temáticas que irão ser abordadas no decorrer da revista. Como, por exemplo, falar do feminicídio, a violência, o poder e a força da mulher quilombola, sobre as questões políticas da mulher ali no ambiente político. Além disso, a imagem induz também para essa temática que a gente presume que seja a da revista. Quando ele coloca uma mulher que é composta com diversas personalidades características, no caso, buscando trazer à tona essa diversidade que é colocada para a mulher. Como, por exemplo, mulher branca, loira, cabelo curto, com cabelo crespo, com mulher negra. Então, a gente percebe essa diversidade que é colocada e que é reforçada também com a temática abordada. O texto verbal, somos muitas, somos uma só, também reforça essa ideia de diversidade e também colocada para a mulher. E com isso a gente percebe que esses elementos, ele induz a gente a presumir de como seria esses componentes que iremos analisar. O comunicacional, como a gente percebeu que na capa logo já situa isso,
a edição número 17, já é colocada para o leitor identificar, que é publicada em 2019, como a Carol mesmo falou, nas circunstâncias, que ela é anual, e ela retoma todo esse contexto de 2018. A capa também foi retirada do site do CNTE, então a gente percebe isso, essa semelhança também com a capa anterior. O aspecto psicossocial também é semelhante ao da capa anterior, que a gente percebe que o eu comunicante ainda é o mesmo, CNTE, e o tu destinatário são as pessoas ligadas ao ativismo feminista e à educação. Então a gente percebe que o comunicante é o que planeja estudo, todos esses discursos, e visa persuadir, já levar ao público feminista e que tem o interesse pela educação. O intencional, ele já traz à tona a intencionalidade também, que seria a mesma, informar e sensibilizar sobre problemáticas femininas, apresentando a educação como forma de intervir. Então, a gente percebe que, diante do que é colocado na capa, essa seria a intencionalidade. O propósito, ele também traz algo bem semelhante ao da capa anterior, mas com algumas questões mais diferentes. O que traz de maneira semelhante seria a violência contra a mulher, sempre dando essa ideia e reforçando a questão da mulher. Já retoma a questão do feminicídio, e aqui o que diferencia da anterior também seria trazendo as mulheres no âmbito político. E ao invés de falar sobre o racismo, ele já retoma essa política falando sobre a igualdade racial, como a política poderia também intervir para manter essa igualdade racial. Bom, tendo em vista isso, nós podemos observar que, apesar de trazer uma abordagem diferente, de modo geral, as capas se direcionam para uma temática central. Então, aqui nós colocamos algumas recorrências do que aparecem desses componentes nas duas capas. Então, dessa recorrência seria a temática central, porque as duas tratam da figura feminina na sociedade e de algumas problemáticas que estão envoltas nisso. E dentro dessa questão também, nós podemos observar a educação, sempre trazendo esse tópico, e a questão da violência contra a mulher. Com relação ao dispositivo de comunicação, que tem a relação com o componente comunicacional, foi possível observar, né, que são praticamente iguais, o que muda ali é somente a edição, o ano de publicação. E, com isso, os sujeitos se mantêm, né, o sujeito comunicante, que no caso é a CNTE, e também o tu destinatário, que é a projeção dos sujeitos que seriam os leitores da revista. Diante disso, nós podemos observar que há uma recorrência discursiva nas informações retiradas das capas, que constitui os componentes, ou seja, as informações que constituem os componentes, tanto de uma capa como de outra, de um modo geral, se repetem. Então, há essa recorrência de informações. Assim, os resultados nos possibilitaram identificar que as capas direcionam para a relação de sujeitos psicossociais constituídos por um público receptor caracterizado primordialmente por professores e pessoas ligadas ao ativismo feminista, ou seja, a caracterização daquele sujeito que é recorrente. Além disso, o propósito comunicativo direciona para uma temática que intensifica a valorização da figura feminina na sociedade, ambas remetendo a políticas educativas como forma de minimizar as problemáticas, ou seja, aliando essa temática da figura feminina à educação, justamente por se tratar de uma publicação de um órgão ligada à educação, sempre vai trazer essa relação. Portanto, é possível dizer que o contrato comunicacional presente na capa da edição de 2018 é mantido na capa da edição do ano seguinte. Então, é isso que nós tínhamos para conversar com vocês. Essas são as nossas referências
e obrigada.